Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do 1 ao 10. Assim nos diz o Senhor Deus em sua palavra, pela boca de Pedro, pelos escritos de Pedro, mas é o Senhor Deus a nos falar. E assim diz: já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis armar-vos com esta convicção: aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Assim, ele viverá o restante de sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus, e não por paixões humanas. Basta o tempo que passaste praticando os caprichos dos pagãos, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de insultos. Mas eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois também aos mortos foi anunciado a boa nova, para que mesmo julgados à maneira humana na carne, eles pudessem viver pelo Espírito conforme o desejo de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Lá no versículo 1. Já que Cristo sofreu em sua vida corporal, já que Cristo sofreu em sua carne, uma vez, e aqui carne é a pessoa viva, não é simplesmente assim físico, mas em tudo. Jesus foi tentado nos seus pensamentos e passou por provações de perder o fôlego. Jesus enfrentou um momento de profunda depressão no Horto das Oliveiras, tanto que ele chorou sangue e suou sangue. Meu amigo, você já enfrentou aflição e angústia de suar frio, de chorar escondido? Já? Numa angústia que você achou que você ia morrer, já passou por isso? Uma tristeza mortal, já enfrentou? Uma perguntinha a mais: tinha sangue na sua lágrima? Quando o seu suor escorreu, tinha sangue nele? Então veja que o que nosso Senhor enfrentou passa pelo que você já enfrentou, mas foi até além. Uma vez que ele sofreu na sua vida humana, concreta, eu e você devemos nos armar com esta convicção, nos armar com esta fé. Convicção aqui é fé. Que fé, Márcio? Fé nesta palavra, convicção nesta direção de Deus para nós. Aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Eu e você precisamos ter esta convicção
diante dos nossos olhos. Uma vez que Jesus enfrentou o sofrimento, eu e você precisamos ter esta fé. Aquele que enfrenta em sua carne o sofrimento rompe com o pecado. Por que diz aqui, já que Cristo sofreu, uma vez que Cristo sofreu? Porque sofrendo na carne, Jesus santificou o sofrimento. Por que Jesus passou por todas as realidades terrenas, inclusive pela morte? Para poder santificar e tirar o veneno da perdição de todas essas realidades. Se Jesus não tivesse passado pela morte, a morte não teria sido redimida. Até quando a gente vê na Sagrada Escritura, precisava ser morte de cruz? Não precisava. Jesus veio para cumprir uma missão que o Pai lhe deu, que era de nos amar até o fim, e até o fim era passar por todas as realidades da nossa vida, inclusive pela morte. Mas por que ele teve que morrer uma morte de cruz? Porque nós impusemos isso a ele. Foi essa morte que foi imposta pelo ser humano a nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele tivesse vivido uma vida humana e tivesse morrido de velhinho, também teria santificado a morte, teria redimido a morte. Mas já estava previsto. Deus já sabia, o Pai do céu já sabia que o seu Filho amado não seria compreendido e morreria de morte violenta. E mesmo diante da morte violenta, da qual Jesus também se atemorizou, porque ele não chorou e suou sangue, não foi por nada, não foi por brincadeira. Foi diante também do pavor da cruz. Foi de ter assumido sobre si os nossos pecados. Gente, Jesus vislumbrou, ingressou no inferno dos nossos pecados. Sabe, desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos para libertar aqueles que lá estavam, para que eu e você não tivéssemos que ir para o inferno. Jesus experimentou o inferno. E olha, santificou o sofrimento, transformou o sofrimento, que era um objeto de destruição, num instrumento de libertação. Então, o sofrimento que eu e você passamos se tornou na nossa mão uma arma. O que antes era uma armadilha contra nós, agora é uma arma em nosso favor. Por isso que a palavra de Deus nos diz: uma vez que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós, nós, eu, você, devemos nos armar com esta convicção. Então veja, não é só nos revestirmos, porque quando a gente se reveste, a gente se protege. Mas esta convicção é uma arma com a qual nós combatemos aqueles sofrimentos fustigantes que nos tentam para desanimar até da vida. E que convicção é essa? Que fé é essa? Veja, é uma convicção que provém da fé. Eu preciso acreditar para ter força na minha vida. Eu preciso dar fé a esta palavra para ativá-la. Sabe uma arma que você não pode usar se ela não estiver ativada? Tem remédio que você não faz efeito se ele não for ativado. Então, às vezes, você, para poder aplicar uma injeção, você tem que misturar os elementos. Tem injeção que vem o pozinho e vem o líquido separado. Aí você mistura, ativa e aí você aplica. O que é que ativa essa arma que Deus está nos dando para enfrentarmos o sofrimento? A nossa fé. Eu preciso dar crédito a Deus que me diz esta palavra. Qual palavra? Aquele que sofre na sua carne rompe com o pecado. E assim essa pessoa viverá o restante de sua vida na carne, a sua vida terrena,
guiado pela vontade de Deus. Como disse aqui o Santo Afonso de Ligório, fazendo o que Deus quer e querendo o que Deus faz. Como é que eu e você que enfrentamos as nossas dores, as nossas provações, os nossos sofrimentos, não de qualquer maneira, não com uma sabedoria meramente humana, não com convicções simplesmente humanas, mas à luz da fé em Deus e pela força do Espírito. Como é que eu e você enfrentamos o nosso sofrimento ou os sofrimentos da nossa vida? Fazendo o que Deus quer e querendo o que Deus faz. É um jeito diferente de viver, minha gente. Esses dias eu falava para Rose que a gente que experimenta pregar a palavra de Deus, a gente experimenta umas coisas diferentes. Que outro dia eu estava aqui no Sorrindo para a Vida e eu falei para Rose, meu amor, sabe quando você tem a impressão de que a sua boca está falando algo diferente dos seus sentimentos? Eu falei para ela, você acredita que eu vivi no Sorrindo para a Vida a experiência de estar falando coisas que até contrariavam certos sentimentos meus? Porque na vida da graça, nós temos a oportunidade de fazer o que Deus quer e de querer o que Deus faz. Poderia calar a boca a hora que eu quisesse. Não é uma dominação, não é? Mas eu vi que aquele assunto estava diferente. Com começo, meio e fim. Guiado pelo Espírito Santo. Pela docilidade de me colocar à disposição de Deus para que Deus fale o que Ele quer. E olha, às vezes a gente sai daqui do Sorrindo para a Vida impactado com o que Deus pede de nós. Porque se fôssemos nos guiar por critérios simplesmente humanos, não é? Intelectuais, racionais, a gente faria escolhas diferentes. Porque nós não estamos todo mundo pronto, né, Márcio? Exatamente. Também nós precisamos ser evangelizados. Com certeza, Paulo. E a graça ilumina a nossa razão. Não é que vai contra a razão, mas ela ilumina a nossa maneira de pensar. Pela graça de Deus a gente vai além. A gente transpõe aparências, a gente transpõe obstáculos. E aí a gente aprende mais e a gente diz, meu Deus, como é que isso estava diante dos meus olhos e eu não vi? Então, como é que nós vivemos a nossa vida? Pela orientação da palavra de Deus. Assim viverá o restante da sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Porque se eu for viver a minha vida guiado pelas paixões humanas, eu vou ser guiado pela inveja. Eu vou ser guiado pelo ciúme. Eu vou ser guiado pelo desejo de dominar as outras pessoas. Eu vou ser guiado pelo rancor, pelo desejo, pelo espírito de vingança. Essas são as paixões humanas. Eu vou viver guiado pela ira. Eu vou viver guiado igual qualquer animal que não usa de racionalidade. Não é? Até pior do que um animal que não usa de racionalidade. Porque pelo menos os animais eles respeitam certos ciclos da vida. Não é? Um cão se volta para uma cadela principalmente quando ela está numa época de cio. Não é? Guiado pela paixão, um homem não pode ver uma mulher que já quer se envolver sexualmente com ela. Se for guiar-se pelas suas carências, quantas mulheres não seriam capazes de construir uma família com um parceiro, porque toda hora ia estar nos braços de alguém, qualquer galanteio ia roubar dela o seu projeto de vida familiar, ia destruir a sua família. É o que acontece quando nós nos guiamos por paixões humanas. Nós íamos viver de ilusão em ilusão, sabe?
e descobrindo ao final de cada etapa que nós nos enganamos. Só que tem certos enganos que cobram o preço do nosso sangue, da nossa vida, não é? Como é que nós queremos nos guiar, minha gente? Nós queremos viver a nossa vida guiados por Deus, fazendo valer a pena o tempo que nós temos, que é contado, é pouco. Ou nós vamos desperdiçar a nossa vida atrás das ilusões, que tem cara de vida, mas que no final das contas só sobra a ressaca. É igual uma cachaça, esse tipo de vida de ilusão, sabia? Por isso, você de quando em quando escuta aí o relato de que uma pessoa muito rica, famosa, se matou. E tem gente que diz, mas ela não tinha nenhuma indicação de que ia fazê-lo. Pois é, mas e a angústia? E o vazio interior? Muitas vezes sufocado à custa de muitas drogas, à custa de entorpecentes. É a vida guiada por paixões humanas. Não pense que uma vida guiada por paixões humanas é uma vida mais colorida, mais bela, mais intensa. Não, meu amigo, é uma vida tenebrosa. Começa pela penumbra e termina nas trevas. É o fundo do poço. É o fundo do poço, sabia? Guiar a sua vida pelas paixões humanas, deixar que os sentimentos conduzam você, é caminhar para o fundo do poço. Por isso que a palavra diz aqui, ó, já basta o tempo que passaste praticando o capricho dos pagãos, porque essa vida é um capricho. Sabe, viver dessa forma aloprada é um capricho, capricho de quem não confia em Deus. Capricho de quem põe Deus como um ídolo, como um adereço na sua vida. O que faz o pagão? O pagão não é um descrente. O pagão acredita em entidades, em forças cósmicas, em deuses, em forças que governam a vida e dão personalidades a elas. Só que são adereços na sua vida, são instrumentos. Tanto que você vê que quem acredita nessas coisas está sempre tentando usar essas forças em função dos seus caprichos, dos seus desejos. Deus não se deixa instrumentalizar, não. Não se deixa. Ele é livre, amoroso e tem vontade própria. É sábio, coerente, infinitamente mais do que eu e você. Agora, o pagão acha que à custa de alguma oferta, de algum tipo de feitiço, de trabalho, que ele vai conseguir que aquela entidade se dobre aos seus caprichos e faça a sua vontade. Deus nunca vai se dobrar a um capricho seu que leva você para o fundo do poço, para o buraco. Não vai. Então já basta o tempo que passaste praticando os caprichos pagãos entregues à dissolução, e aqui dissolução é dissolução sexual. Ah, vale tudo, vale tudo. Dissolução sexual vale tudo. Paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras, idolatrias abomináveis. Agora, quem vivia com você essas práticas, agora estranham que você não vai mais se entregar a essa torrente de perdição com eles. Você decidiu fazer uma experiência diferente. E por causa disso, cobrem você de insultos. Nós temos que preparar o lombo, gente. Quem quiser hoje ser cristão, prepare o seu lombo para ser insultado. Você vai ser insultado por acreditar no que é honesto, por acreditar no que é íntegro, por respeitar o seu corpo e ensinar os seus filhos a fazer o mesmo. Você vai ser insultado por ter uma vida regular, uma vida normal. Você vai ser insultado.
num momento em que o certo é tomado por errado e o errado é tomado por certo. Quem vivia com você numa vida de erro vai ser o primeiro a insultar você. E vai fazer piada. E vai te chamar de retardado, de carola, de careta, de ultrapassado, de dominado, do que for. A gente vai dizer que você não pensa por você mesmo. Por quê? Porque para você pensar por você mesmo, na verdade, você tem que pensar igual a ele, né? Se você pensar igual a ele, porque ele te convenceu, então você pensa por você mesmo. Mas se você tiver um pensamento diferente do dele, então você é uma pessoa que tem os pensamentos dominados, estão fazendo a sua cabeça. O único que pode fazer a sua cabeça é o seu amigo de perversão. Os outros, se alguém te convencer do contrário, você se torna digno de insulto. Mas preste atenção nesta palavra, porque a palavra de Deus, ela é cheia de misericórdia, mas ela também é cheia de verdade. Verdade. Versículo 5. Eles terão de prestar contas, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois também aos mortos foi anunciada uma boa nova, para que mesmo julgados à maneira humana na carne, eles pudessem viver pelo Espírito, conforme o desejo de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Isso aqui tem que ser uma coisa clara para nós. Porque se Jesus não vem já, daqui a pouco a gente está indo. O fim de todas as coisas está próximo. A gente espera viver muitos anos, né? Mas olha, gente, com 48 anos, eu já vivi metade da minha vida. E foi assim, ó. Quando você chega na metade, você olha e diz assim, nossa, eu só tenho para frente e olhe lá o que eu já vivi. Mas o que eu vivi foi tão pouco. Eu posso, de repente, olhar para frente e dizer 48 anos, nossa, tem 48 anos pela frente. Meu amigo, olha para frente, mas olha para trás. Veja, já foi. Metadinha, já foi. Então, se a gente sabe disso, e sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com Deus, o que nos resta? Vivei com sensatez. Está na hora de criar juízo, mesmo que você seja mais jovem. Hoje eu estou com 48 anos, mas sabe quando foi que eu tomei a minha decisão por Jesus? Eu tinha 14 anos de idade. E não pense que eu fui aplaudido, ovacionado, que acharam bonito. Não. Até apanhar por causa disso eu apanhei. Por ter tão jovem, me dedicado com tanto empenho a essa conversão. Porque eu de repente me despertei para a vida. E eu vi que independente de ser jovem, eu sou chamado a viver com sensatez e ser vigilante sobre a minha vida. E não tem como a gente vigiar sem a gente rezar. Então, abrir os olhos para uma vida sensata. Num mundo que sempre nos faz gemer e que sempre nos faz chorar, eu e você jamais poderemos ter verdadeira paz interior, a não ser que a gente acolha com amor os sofrimentos com a intenção de agradar a Deus, porque os sofrimentos fazem parte da vida da gente. Gente, nesse mundo que a palavra de Deus nos mostra assim, e que a gente reza ali na Salve Rainha, esse mundo que é um vale de lágrimas, porque a gente está sempre rindo e sempre chorando. Já viu como é? Sempre motivos de alegria e motivos que nos espetam. Nesse mundo que nos faz gemer e chorar, e olha quantos hoje estão gemendo e chorando, clamando por Deus. Nesse mundo que faz a gente gemer e chorar,
jamais terá paz verdadeira, paz interior verdadeira, a não ser aquela pessoa que acolhe, que aceita que essa vida é permeada de sofrimentos e enfrenta estes sofrimentos com a intenção de agradar a Deus, sem ódio, sem rebeldia. Não adianta se rebelar, porque na terra, Jesus não diz aqui a palavra, olha, já que Cristo sofreu em sua vida corporal, na sua vida terrena, não é? Na terra, a parte que toca para quem é de Jesus é sofrer amando. Ou como diz um livro que a Luzia Santiago escreveu, que eu amo e até indico para você, sofrer sem nunca deixar de amar. O que é sofrer amando? É sofrer sem nunca deixar de amar. Não é você ficar buscando sofrimento para a sua vida. O sofrimento já está aí, amigo. Aceitar o que Deus faz. É nunca deixar de amar. É não deixar de amar em face do sofrimento. Porque na hora em que você deixar de amar, o sofrimento que estava fora entra. Te contamina por dentro. Então, a nossa vida na terra, a parte que toca para quem é de Jesus, é sofrer sem nunca deixar de amar, sofrer amando. Mas um dia no céu, a minha parte, a sua parte não será de sofrer amando, será de desfrutar amando. Porque um dia nós vamos desfrutar da presença de Deus, desfrutar da companhia uns dos outros, sem o veneno do mal, do pecado, da maldade. Ali nós vamos gozar das alegrias eternas, amando. Então, portanto, quando por causa das agonias do dia a dia você se sentir tentado a desanimar, escreva num papelzinho e cole aos pés do crucifixo que você tem na sua casa. E se você não tiver, tenha um crucifixo. Não é, Márcio, eu sou evangélico, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de imagens. Então põe lá a cruz. Porque mesmo nas igrejas evangélicas, nós vemos muitos que têm a cruz, sem a imagem do Cristo crucificado. Ótimo para você lembrar que ele saiu de lá. Por isso a cruz vazia, não tem problema. Mas lembre-se que aquele que saiu da cruz passou pela cruz. E escreva num papelzinho e cola lá embaixo dela. É assim que se ama. Quando você estiver tentado a desanimar porque o sofrimento está arregaçando com você, olhe para Jesus crucificado e leia embaixo o que você escreveu. É assim que se ama. É assim. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Até a morte, até o fim. Nós que somos de Deus, nós não vamos abrir mão do amor até o fim, nós vamos ficar firmes. A qualidade mais certeira para você saber se uma pessoa ama Jesus é não tanto o sofrer, mas o querer sofrer por amor dele. Por isso que a palavra aqui diz, é um sinal, não é? Quer ver? Assim ele vive... Cadê? É um sinal? Tá aqui, ó. Armar-vos com esta convicção. Esta palavra é um sinal. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Não é tanto você sofrer, mas o você ter disposição de acolher na sua vida aquilo que chega para você. Como diz o Eclesiástico, aceita tudo o que te acontecer, mas não aceita de qualquer jeito. Aceita para enfrentá-lo segundo o que Deus te ensina e segundo a graça que Deus te dá. Santa Teresa, ela perguntava, que vantagem maior poderá haver para alguém do que ter um sinal de estar sendo agradável a Deus? Márcio, que sinal eu vou ter de que eu estou sendo agradável a Deus? Você quer um sinal? Armai-vos com esta convicção. Aquele que sofreu na sua carne rompeu com o que desagrada a Deus. Rompeu
com o pecado. Depois que Cristo passou pelo sofrimento, o sofrimento em Deus adquiriu a capacidade de desalojar o pecado dos nossos membros. Tem coisas que a gente não venceria, vícios dos quais a gente não se libertaria, a não ser enfrentando o sofrimento sem jamais deixar de amar. Mas a maior parte das pessoas se espanta só de ouvir as palavras cruz, humilhação, sofrimento. No entanto, quem vive no amor de Deus e no poder do Espírito Santo, é sobretudo nos padecimentos que essas pessoas encontram felicidade. Eu lembro de uma época, Padre Zé Augusto, bem jovem, nem padre ele era ainda, ele era seminarista, e eu ouvi ele fazendo um comentário, para você ver quando uma coisa é de Deus, ela fica, né? Ele disse assim: jamais abrir mão dos sofrimentos e das dificuldades. Ele comentando, nem era comigo. Ele falou: porque se eu me dispensar dos sofrimentos, nunca experimentarei o testemunho da ação de Deus na minha vida. Só tem testemunho para contar quem soube passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades. E eu dizia: meu Deus, é nas dificuldades que a gente faz a experiência de salvação. Gente, tem pessoas santas que ficariam desconsoladas se elas tivessem que viver a vida sem enfrentar as aflições. E foi com os olhos em Jesus crucificado que muitos homens e mulheres santos viveram suas provações e sofrimentos e fizeram a experiência desses sofrimentos se tornarem amáveis, ao ponto deles chegarem a pensar que seria impossível ser feliz sem sofrer. Não é masoquismo, mas é que o sofrimento nos leva a uma união com nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, que na vida mansa e na vida boa a gente jamais vai ter. O sofrimento tem um poder de nos unir a Jesus Cristo na cruz. E olha, caminha conosco para a ressurreição. Como é que eu vou, Márcio, enfrentar essa dor? Então eu digo para você o que eu digo para mim, o que eu aprendi daqueles que sofreram mais que eu. O amor de Jesus Cristo me basta. Qual é a palavra de Jesus a quem o quer seguir? Não é tome a sua cruz e siga-me. Mas é preciso tomá-la e carregá-la, não na marra, não com nojo, mas com humildade, com paciência, com amor. E olha, cada um tem a sua cruz, minha gente. Às vezes a sua cruz tem nome. Às vezes você casou com ela. Tem nome, ó. Às vezes a sua cruz é uma enfermidade que você carrega. Já não está aí? Querendo ou não querendo, amigo, está fazendo parte da sua vida. Então qual é a proposta? Não na marra, não com nojo, mas com humildade, com paciência, com amor. Como se torna agradável a Deus quem com paciência e com humildade aceita tudo o que lhe acontece. Santo Inácio de Loyola, ele dizia: não há árvore mais apropriada para produzir e conservar o amor a Deus do que a árvore da cruz, ou seja, amar Jesus no meio do sofrimento. Não abandonar o Senhor por causa das coisas que nos acontecem. Um dia, Deus respondeu a Santa Gertrudes no meio da oração, ela estava rezando, e Deus disse a ela assim: minha filha, você não me pode fazer nada mais agradável do que suportar com paciência todos os sofrimentos que lhe aparecem na vida. Gente, nós não podemos fazer nada mais agradável a Deus do que suportar com paciência os sofrimentos que nos aparecem na vida. É por isso que vale mais um dia com sofrimentos do que 100 anos com todos os jejuns e os outros exercícios espirituais. Tem gente que se impõe jejum, tem gente que até passa mal de tanto jejum que faz. E é bom fazer o jejum. Mas a pessoa não aceita ser contrariada numa vírgula. O jejum falso, jejum ruim, jejum que não serve para nada. Do que adianta a pessoa fazer exercício espiritual, se castigar? Tinha gente que até se batia, não é, no passado,
mas tinha uma vida toda errada, fazia o mal para as pessoas, judiava dos outros, era injusto. O que adianta você se punir fisicamente e roubar as pessoas na hora de pagá-las? Passar os outros para trás, enrolar as pessoas, angustiar as pessoas porque você não cumpre sua palavra. Não, isso é muito triste. Vale mais um bendito seja Deus nos momentos difíceis do que 1000 agradecimentos nos momentos felizes. Agora que você está passando por um período difícil, agora é a hora boa. Não perde, não desperdiça a oportunidade. Mas é igual o Jó. Bendito seja Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É lamentável que as pessoas não conheçam o valor dos sofrimentos suportados por amor a Deus. Não é um sofrimento pelo sofrimento, suportados por amor a Deus. Porque se a gente entendesse, à luz do Espírito Santo, o valor dos sofrimentos, cada um ia procurar roubar dos outros as ocasiões de padecer. Os sofrimentos seriam um objeto de roubo. E é por essa razão que alguns santos, conhecendo o valor dos sofrimentos, eles preferiam que se prolongasse a sua vida do que morrer logo e ir para o céu. E explicavam o motivo. Sabe qual é o motivo? No céu não se pode mais sofrer. A hora é agora, é o momento que a gente tem. E para que nenhum de nós se iluda naquilo que nos faz sofrer, olha o que a palavra de Deus segue nos dizendo. Como é que é esse sofrimento? Cultivai o amor mútuo. Ame com ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, uns com os outros, sem reclamações, porque às vezes acolher os outros, vou te dizer, tenta a gente para reclamar. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, isso aqui custa para nós. Coloque à disposição dos outros o dom que você recebeu de Deus.